E aí, meus consagrados, TrioCast mais uma vez falando de cultura, tema de hoje, série nacional. Meu nome é Júlio César e eu estou aqui com Luiz Felipe E aí, Júlio, beleza? e também o mestre Dudu. E aí, rapaziada? No episódio de hoje, iremos analisar a série Cidade Invisível, lançada pela Netflix em fevereiro de 2021. Foi criada por Carlos Saldanha, diretor da animação Rio e diretor e produtor da franquia da Era do Gelo. A trama gira em torno do personagem Eric, um detetive da Delegacia Ambiental do Rio de Janeiro. Ao investigar o caso de um boto que aparece morto em uma praia do Rio, ele se vê diante de perigosos eventos sobrenaturais rondando a vida dele. Isso mesmo, Dudu. A série apresenta uma releitura de personagens do folclore brasileiro, como Saci, a Cuca e o Boto Cor-de-Rosa. Além disso, ela tem um forte discurso de sustentabilidade e preservação ambiental. O elenco é formado por nomes conhecidos pelo grande público, como Marco Pigossi, Alessandra Negrini e Fábio Lago. Bora para análise sem spoilers para quem quer assistir a série e depois a gente retorna com a análise com spoiler para a gente dar a nossa crítica. Essa gravação está sendo feita pelo Zoom, então se vocês ouvirem uma diferença na qualidade do áudio, nos perdoe. A gente está tentando fazer o nosso melhor nesse aspecto. Vamos para análise sem spoiler? E aí, o que vocês acharam? Eu queria começar falando que é muito bom ver uma série nacional assim sendo reconhecida, alcançando públicos que vão além do só o nicho Brasil, né? Essa série ela chegou no top 8 dos Estados Unidos no Netflix. Então é uma série que está conquistando o mundo e que tem uma proposta bem legal. Tem essa história envolvendo uma cultura bem brasileira, né? Vamos tentar, É, sem spoiler, continuar aqui a conversa. é isso mesmo, Lipe. Não só uma série nacional, como uma série brasileira. Eu gosto sempre de separar isso nacional de brasileira, porque um americano, um norte-americano, um estadunidense, fala que o filme dele também é nacional, mas quando é brasileiro é único, né? Então, é muito legal ver a série. Eu acho que ela só conseguiu ser produzida, assim, tipo, a Netflix só injetou dinheiro porque era o Carlos Saldanha, um cara que, em tese, já conhece, né, essa atmosfera de um cinema mundial, algo que transmita para o mundo inteiro. Como a gente já falou que ele fez Rio, fez o Era do Gelo, e ele também fez um Toro Ferdinando, que concorreu ao Oscar de melhor animação já também. Então, a gente vê que eles apostaram alto na Netflix, né? Apostou alto nessa série, com grandes efeitos e tudo mais. Júlia, se você fosse indicar essa série para alguém, qual seria o principal aspecto que você falaria assim, veja essa série por causa disso? Qual seria o chamariz para você? A gente está querendo indicar para as pessoas, já falando. Assista essa série quem não assistiu. O que seria o ponto principal para você? Cara, se eu fosse tentar explicar com poucas palavras, eu acho que seria a demonstração de uma cultura brasileira que até então não era muito valorizada, muito menos no streaming e também no cenário cinematográfico. Acho que Mas na arte, como um todo, né? A gente não vê exatamente. muito em música. É. Mas só um problema que eu vejo, né? Porque Travou, a Júlia. Fala de novo. cidade. É porque, não, assim, meio que não dava para ver nada, porque a cidade era invisível, né? Aí não deu para ver, sabe? Não, brincadeira, galera. Eu vi Júlia, essa Júlia, piada no YouTube, eu falei, Júlia, cara, eu vou ter que fazer. Júlia. Faz Oi. de novo, que travou na hora que você foi falar. Fala de novo. Ah, não Já. acredito. Vocês querem falar mais alguma coisa sem spoiler? Já convencemos? Eu, a série, ela é muito boa. Eu acho que ela usa os aspectos assim, brasileiros para botar. Ela introduz legal. Você vê um pouquinho da origem de alguns ali, né? Alguns os personagens desse folclore, alguma dessas entidades. Isso é muito legal. Mas, assim, eu acho que as pessoas têm que estar em mente que é uma releitura. Então, é uma série, é uma releitura que se passa nos tempos atuais, numa cidade bem uma urbana. Então, a gente não pode. Eu, pelo menos, tinha algumas coisas, não sei explicar, meio que na minha cabeça, de que certo personagem teria tal idade, ou seria de tal forma, e que, como é uma releitura, ele está aberto a mudar algumas coisas.
Então eu acho que é interessante, o público também está aberto, porque eu acho que isso não abala a experiência. E uma crítica, assim, até, eu acho que isso não tem problema de falar, porque está no trailer e tudo mais. Na minha opinião, é muito estranha a série se passar no Rio de Janeiro, não sei vocês. Esse Acho é um debate interessante, Dudu. Desculpa interromper, Felipe, mas eu ia até trazer isso para vocês para enriquecer o debate. É porque a nossa cultura, querendo ou não, folclórica, está muito ligada, está muito atrelada ao norte do país, ligado à região norte, ao Amazônia. Vocês, na real, eu quero a opinião de vocês mesmo. Vocês acharam que a série deveria ter sido gravada no Sudeste, porque ali está o centro do Brasil, o eixo Rio-São Paulo, ou vocês acham que eles deveriam ter explorado mais o norte do país para que realmente demonstrasse com mais verdade? Eu acho que foi uma decisão mais comercial, né? O Rio de Janeiro é uma cidade hiper mega conhecida no mundo, e como é uma série que é um produto global, fez sentido comercialmente colocar ela no Rio de Janeiro, uma cidade conhecida. Mas se a gente pensar no ponto de, assim, veracidade, de a história ter sentido dentro do próprio universo, eu acho que falhou um pouco. Faria bem mais. Não, não é nem sentido, porque a gente está falando de uma história folclórica que, assim, não é a realidade, mas no sentido de valorização da cultura brasileira, eu acho que perdeu um pouco de não ter sido feita na região norte, na minha opinião. O que eu acho é que eu acho que o Brasil, agora a gente está vendo mais séries brasileiras, mais filmes, naturalmente, quem estuda a história do cinema brasileiro, depois da retomada, a gente tem visto mais filmes brasileiros, mais conteúdo nacional brasileiro, na verdade. Então, a gente tem que tomar cuidado, eu acho, para quando até a Netflix ela for investir mais no Brasil, não ficar só no eixo Rio-São Paulo. E senão a gente vai cometer, eu acho que um erro que os Estados Unidos cometem, não é um erro, é uma coisa que eu acho chata. Tudo acontece em Los Angeles e Nova York. Tipo, como se toda vez que um alienígena vai atacar a Terra, ele vai olhar o planeta inteiro e vai falar, eu vou atacar Nova York. São umas coisas que eu acho bem crotas. E, e eu acho que tem que tomar cuidado por isso. Eu acho, no caso da Cidade Invisível, ela até tem um contextozinho para a história. Isso a gente pode comentar mais na versão com spoiler, que aí eu vou citar exatamente onde que eu acho que faz sentido para a história. Mas para a cultura brasileira, para nós brasileiros, não faz sentido. Talvez para alguém lá de fora não faça diferença. Mas para a gente, não, acho que não faz sentido, até porque esse folclore vem muito da cultura dos índios, indígena, né? Que a maioria estava mais dentro do Brasil, e foi onde a gente vê mais isso repercutindo. E, Dudu, o Cidade Invisível eu achei uma coisa boa, assim, sem spoiler para você assistir, é uma coisa para você assistir. Ela tem 7 episódios e os episódios não são muito longos, então eles têm 38, 40 minutos, então é aquela série para você ver tudo de uma vez, você vê em um final de semana. Então é uma maratona curta, uma maratona legal de assistir, vale a pena. Eu acho que convencemos eles. Convencemos. Podemos ir pro spoiler? Então, gente, você que não viu a série, para e aí pega esse final de semana que vai ter aí mais pra frente, pega, vê a série, depois você volta no nosso podcast e ouve o finalzinho com spoiler, que aí você vai ter a experiência completa do TrioCast envolvendo a sua vida. Tem que voltar, né? Tem que voltar. Assistiu, volta direto para comentar aqui com a gente. Beleza? Então a gente se despede de quem ouviu só a parte sem spoiler e bora com spoiler. Não nos abandone. Não nos abandone. Vamos lá. O que que vocês acharam, assim? Vamos fazer uma análise mais aprofundada da narrativa. O que que você achou, Dudu? Gostou? Não gostou? Na minha opinião, é uma boa narrativa, eu gosto. Eu acho que ela, vendo assim, a história como um todo e os personagens, tem uns personagens que faltam ser desenvolvidos, tipo aquela policial. Eu acho que ela cai um pouco de paraquedas em certas situações. Eu não sei, eu não fiquei entendendo muito o é dela ali no final. Mas não é uma coisa que me incomode. Não acho que isso abala a série de forma alguma. E também, eu acho que falta uma coisa que eu achei muito interessante na série foi a origem
do folclore, né? E alguns não tiveram, a gente não teve a origem do, pelo menos só me lembro do Boto, a gente não teve a origem dele. E assim, eu acho que a gente podia ter desenvolvido mais um pouco a origem deles. Ele foi uma cena curtinha, né, que apareceu só no início do episódio. Eu concordo. E, assim, pelo menos pra mim, vou dar a minha opinião. Eu achei a série muito melhor no início do que no final. Eu acho que do meio para o final a série deu uma. Não sei. Eu acho que o roteiro perdeu um pouco de qualidade. Eu acho que vocês não vão concordar comigo. Mas os primeiros episódios me prenderam bem mais do que os últimos. E eu acho que é muito pela. Eu vou ser polêmica aqui. Eu não gostei da atuação da menina, que é a filha dele. E ela, cada vez que é mais importante. E eu acho que a série precisava ter uma atriz mais preparada, porque acabava que ela tinha cenas muito importantes, com muito peso, e não carregava. E eu também não gostei muito da atuação da Alessandra Negrini como Cuca. Eu achei que ficou um pouco forçada, e cada vez que ela ficava mais importante, isso ia me afastando um pouco da série. Principalmente depois da cena que ela invade a cabeça do Eric. Aí, a partir dali eu já não gostei tanto da série. Vocês concordam ou não? Realmente você me pegou de surpresa, né? Eu não pensei que você ia criticar essa parte. Mas olha, eu fazendo uma análise dos personagens, eu acho que alguns, principalmente os do folclore, eles não tiveram desenvolvimento porque basicamente a série já parte do princípio que todos já sabem pelo menos um pouco da história de cada um deles, né? Tanto que alguns episódios, alguns momentos ali da série, eles estão com um livro, lendo folclore para saber como chamar a atenção, como, enfim, como é que você vai atrair o personagem daqueles. Mas algo que eu achei muito interessante, eu também quero ouvir a opinião de vocês, é que sempre quando a gente pensa no folclore brasileiro, na cuca, no Saci Pererê, a gente pensa em Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Sempre aquele tom jocoso, infantil, de certa forma, porque a gente era criança e a gente via aquilo ali muito colorido, muito carregado. Mas na trama da série, você vê que é adulto, né? Não é infantiloide, se é que eu posso dizer esse termo. Mas os personagens são maduros, de certa forma. Ela bate de frente ali com séries fictícias de fantasia, que você não vê aquele empobrecimento dos personagens. Vocês acham, vocês concordam com isso, de que a série ela não é só para crianças, que a série ela tenta atrair público mais maduro, de certa forma? Eu concordo. A série, eu não sei se o Dudu concorda, mas pra mim meio que parece uma Once Upon a Time do folclore, só que um pouco mais adulta. Ele traz essas lendas, essas histórias famosas para um contexto mais atual e coloca personagens adultos para formar ali uma historinha. Eu achei bem legal essa comparação, Júlia. E eu achei que, assim, o Saci tá demais na série. Então, principalmente ele e o Boto, eu gostei. Eu achei bem legal a Ah, eu gosto abordagem. muito da Camila também, da Yara. Sim, muito legal ela também. Muito boa. Assim, o Saci, quando eu vi o trailer, eu fiquei um pouco decepcionado. Eu fiquei, sei lá, não tinha gostado do visual dele, do figurino e tal. Só que depois na série, pô, eu adorei. O ator é muito bom, assim. As cenas dele são legais. Eu acho que, na minha opinião, até ele e a Cuca têm os melhores efeitos especiais. Mas, em relação ao que você falou aí da Alessandra Negrini, eu concordo com você. Eu acho ela um pouco forçada em alguns momentos. Eu também não acho ela ser essa atriz toda que o pessoal fala. É uma atuação ok, na minha opinião. Eu acho que poderia ser melhor. E assim, eu acho que, de acordo com o que o Júlio falou, é ter essa proposta, você pegar essas crianças, até as pessoas que já estão mais velhas, com 40, 50 anos, que viram o Sítio do Pica-Pau Amarelo, e aí agora eles estão mais maduros para receber isso. Isso me lembra muito Harry Potter. Se você for ver os filmes, eles vão ficando, do primeiro até o último, com um tom assim, um pouco mais sombrio. Eu acho que é um pouco isso, para acompanhar o crescimento dos fãs. E eu acho que a série tenta acompanhar. Se bobear, o próprio Carlos Saldanha via Sítio do Pica-Pau Amarelo, sabe? E agora ele tá fazendo para a geração dele, uma coisa mais adulta. E até mais pro mundo, né? Eu acho que alcança um público maior. Eu não acho nem um pouco para criança. Eu não consigo ver, assim, uma criança de 6 anos já até ficaria com medo, eu acho, assim, em alguns momentos.
E a atuação da Luna, da menina, eu acho que o problema não é tanto, talvez, da atuação dela. Eu acho que a série entrega demais. Ela poderia dar menos pistas pra gente, sabe? Porque até acho que um episódio, dois antes de revelarem que ela tá com o corpo seco, eu já tava, tipo, meio achando que era ela que tava fazendo as paradas, mas sabia que era o corpo seco e tudo mais. Mas, assim, eu acho que a série, ela meio que, sabe, mastiga demais pra você essa situação da menina, e aí acaba que força a menina a estar numa cenas que ela não precisava estar. E os efeitos especiais? Aprovados, desaprovados? Eu achei ok, eu achei bom. Assim, comparando, não é uma super produção nível Não é um Game of Hollywood, Thrones. mas eu achei legal, achei bom. Vocês? Olha, vocês já falaram aí que gostaram muito do Saci Pererê, da Cuca, na questão do efeito. Mas, cara, se eu for analisar, se você me perguntar com certeza eu vou falar o do. Não o Saci, como é que é o nome do cara lá, de perna pra trás? Curupira. Curupira. Tá Curupira. vendo? É isso que eu falo. O Mano, eu vou. Brasil não conhece o folclore, Caraca, mano. Essa parte aqui vai cortar, galera. vai dar. Vai Não vai, cortar. não. Tá. Mas voltando. A parte do Curupira foi a que mais me chamou a atenção, porque a gente vê um alto investimento ali, que eu acho que é muito glorioso para uma série brasileira, que a parte tá pegando chamas, tá com fogo na cabeça, e você vê que aquilo ali deu muito trabalho para ser feito. Acredito que o Dudu ele possa identificar melhor porque ele conhece um pouco da área, mas eu imagino o trabalho que isso deva ter sido feito para conseguir chegar naquele resultado. Claro que a Alessandra Negrini com a Cuca teve uns efeitos sensacionais, eu também acredito, mas, cara, foi o que mais me prendeu, foi ver ali o Curupira em ação, sabe? Essa parte é, pegando fogo na cabeça dele, cara, foi algo assim que eu falei, mano, realmente investiram nessa série. O que eu acho até do Curupira, que não é nem a coisa o que me instiga mais, nem a coisa do fogo, é o pé dele para trás. Porque no início eu falei, em tese, né, com jogo de câmera, você consegue fazer o pé dele para trás, né? No plano você bota só o pé dele, aí depois só a parte de cima, aí bota o pé dele correndo, sabe? Dá pra fazer um jogo de câmera que parece o pé dele, mas você não vê ele de corpo inteiro. Aí, né, aí tem uma cena que a gente vê ele de corpo inteiro andando com o pé para trás. E, cara, você vê até a dificuldade do ator, porque um cara, quando a gente descobre que o Curupira é aquele cadeirante lá, ele deve ter ficado anos naquela posição, não lembra mais, não tem mais a desenvoltura, né, para andar daquele jeito, né? Então, o pé dele é virado para trás, você vê até uma dificuldade do ator. Então, aquilo me instigou bastante, porque a coisa do fogo é algo complicado, a gente não vê tanto aqui no Brasil, mas o cara que já trabalhou lá fora, bem mal, é fácil, assim, eu acho que é tranquilo fazer aquele tipo de cena. Claro que precisa de dinheiro, precisa de gente que saiba fazer, mas eu acho que a cena do pé me deixa mais, fazer um trocadilho aqui, encucado. Olha o piadista, Júlio. Eu vou trazer outro tema aqui para a discussão. Eu achei bem legal a abordagem da série com a questão ambiental, de proteção do meio ambiente, de uma crítica mesmo à intervenção humana pela ganância de dinheiro. Eu achei isso uma crítica bem feita até. Eu achei legal dentro da narrativa, achei que fez sentido e eu achei uma discussão necessária nesse momento. O que que você achou, Júlio? Cara, muito pertinente. Gostei bastante. Eu acho que essa iniciativa de você provocar nas pessoas um tal sentimento de, poxa, a natureza é importante, o ambiente que a gente vive é importante, porque também não deixa de ser nosso, sabe? Mas eu tenho um pouco de dificuldade para dizer que realmente eu vi algo desenvolvido nessa questão ambiental. Eu não sei se vocês tiveram essa percepção. Júlia, eu não vi nada assim inédito, uma coisa super forte, uma crítica super incisiva, mas numa produção assim de. É que essa série não quer entregar aquela coisa mais pesada, é uma série assim para divertir. Eu achei que foi uma crítica, ok, uma crítica legal. Teve sentido e gerou pensamento, gerou reflexão. Eu acho que é isso que importa no final das contas. Se você olhar na região norte, assim, vamos colocar
as terras indígenas e tal, eles enxergam a floresta em si como se fosse uma parte da família, como se fosse um membro, uma mãe, um pai, sabe? Então, ali naquela vila, né, eu não senti, por mais que tenha ali, claro, uma iniciativa de ficar, eu não senti ali uma parte de pertencimento. Eu não senti algo ali que realmente eu enxergasse nas pessoas, tipo, eu quero ficar aqui porque essa terra é minha, porque eu pertenço a ela. Isso que eu tive dificuldade e não me convenceu, sabe? Fala aí, Dudu. Não, eu gosto do jeito que ele aborda isso. Porque no início da série, eu já pensei, cara, vai ser aquela coisa clichê que a gente já viu várias vezes, que, tipo, coisa do Up, sabe? Você vai estar lá na tua casa e vai vir uma grande empreiteira e ela vai ser a vilã de tudo, porque ela vai botar fogo, tudo mais. Mas aí eu acho que a série ganha um ponto quando você vê que não é só isso. Tem uma questão ali, claro, de você querer dominar a Terra, mas tem a questão pessoal do corpo seco contra o Curupira. Você tem ali meio que o filho, né, do corpo seco e o filho daquele outro cara da vila que eu esqueci o nome. Eu achei interessante porque quebrou essa minha expectativa, que eu já estava pensando que ia ser mais uma coisa. Que o Carlos Saldanha, na minha opinião, se redime agora pelo filme Rio, que é um filme que eu acho que vocês, não sei vocês, mas não representa o Rio de Janeiro. É umas cenas assim bem clichês, não parece que foi um brasileiro que fez, pegando os estereótipos do Brasil e botando só os estereótipos, como se no Brasil a gente no carnaval saísse todo mundo com aquelas fantasias de carnaval na rua dançando todo momento. Eu acho que ele se redime agora, fazendo uma coisa que eu acho que os brasileiros, pelo menos eu me identifico bem mais com essa série. E no Rio ele fez um pouco isso, né? Ele pegou aquela coisa meio clichê, tipo, o cara quer roubar pássaro para vender o tráfico. São coisas que, assim, eu acho que a gente já está um pouco acostumado. E aí a série conseguiu passar um pouco essa mensagem de preservação ambiental e, ao mesmo tempo, não caiu no clichê. Concordo com o Dudu. Achei exatamente o que eu pensei. Falou exatamente o que eu pensei aqui. Vamos fazer um pouco de teoria, analisar o final. Então a gente viu, né? Rapidinho, Ah, vamos só comentar um negocinho em relação à narrativa. Até queria um pouco a opinião de vocês, porque eu comentei lá na parte sem spoiler que eu via um propósito para se passar no Rio de Janeiro. E qual seria esse propósito? Quando a gente vê a origem do Saci, ele é um escravo. O escravo, ele não é. Não, a gente não tinha escravo tanto assim no norte, né? No norte a gente vê mais uma coisa indígena, e a colonização lá é mais tardia e tudo mais. E a gente vê também pelas vestes dos outros, eles são muito antigos, lá para, sei lá, 1700, 1800, e o norte não era tão desenvolvido assim. Então a gente vê nessa justificativa, até eles têm um pouco de justificativas meio urbanas, por mais que sempre aconteça com eles na floresta ou quando eles estão em contato com a natureza e eles se tornam essas entidades, a gente vê essa relação que a Cuca veio da cidade, foi expulsa de casa, o Saci teve que cortar a perna, ele era escravo, a Yara também era ali da cidade, então eu vi essa relação por eles serem da cidade grande. Mas, claro, eu preferi que a série fosse no norte e tivesse uma outra explicação para a origem deles. E ainda falo mais, o nosso folclore, a grande parte dele, ela vem da cultura indígena, e a gente quase não vê indígena na série. O único indígena que tem é o Curupira. Então é uma coisa que na segunda temporada eles têm que abordar mais a cultura indígena, na minha opinião. eu achei que uma coisa que redime um pouco essa troca de locação é que os personagens eles se concentram no bairro da Lapa, né? Que é um bairro que tem uma arquitetura mais antiga, que é um lugar com cultura rica. Então, não, pelo menos não foi assim, numa Barra da Tijuca, num lugar super rico, cidade grande, para não ser uma Nova York brasileira, sabe? Se Eu acho fosse no Leblon, é sacanagem. é, não é o ideal, mas assim, podia ser pior. Não foi o ideal, eu acho que devia se passar na região norte, sim, mas não foi o pior dos casos. Eu achei que É, ficar dentro do dentro Rio de desse Janeiro fez cenário, né? sentido. Ficar dentro do Rio Dentro. de Janeiro fez sentido. Vamos Só analisar. fazendo. Calma aí, Fala, rapidão. fala. Só fazendo um adendo nessa parte. Quando lá o detetive ele encontra o corpo do Boto, né, do Manaus, ele também meio que se questiona, tipo, cara, como assim um Boto tá aqui se ele é de água doce? Vocês também acham que essa parte legitima todo esse mistério para acontecer de fato no Rio?
Sim, porque não, a gente vê que pelo menos até para os personagens que estão lá não faz sentido um boto aparecer nas praias do Rio de Janeiro. Então, assim, mostra que aquela cultura, assim, não vem de lá. Ela chegou até lá, mas não veio de lá. Não veio do Rio de Janeiro. Porque o nome do boto é Manaus, né? Então, a gente vê que tem uma ligação direta com a cultura da região norte, que é de onde veio o folclore, né? E aí, gente, a gente viu, Mandou bem, mandou bem. mandei bem? A gente viu que o Eric é filho do Manaus, é um spoiler. A gente viu no final, assim, que algumas coisas aconteceram e dão abertura para uma segunda temporada. Quais são as teorias de vocês? O que vocês acham que vem por aí na série? Só um comentário aqui. O final, cara, quando ele enfia a lança nele e aí ele encontra a mulher dele, cara, eu falei, eles estão copiando o Deadpool na cara dura. É igualzinho o Deadpool 2. O Slade Wilson, ele morre. Não, é o Wade Wilson. Ah, confundo lá com o Terminador. Ele morre, aí ele encontra com a mulher dele lá na morte, pá, aí ela fala, ainda não tá na hora, uma coisa assim, joga ele de volta. Cara, eu achei que não precisava daquela cena, assim. Tipo, ela até falava, você agora é um deles. Mas foi um monte, já tinha sacado que ele tinha alguma coisa especial. Ele possivelmente seria uma das entidades. Agora ele vai ser uma entidade, acho que fica um pouco claro. Ainda mais porque no final, a gente vê que todas as entidades elas passam por uma coisa de quase morte, né? Elas estão indo morrer, aí alguma coisa, aí a natureza vem, salva e transforma ela em entidade. E foi quando ele enfia a lança, né? Então ali ele teria morrido em tese, só que ele não morreu. Uma coisa que eu fiquei pensando, você acha que na próxima temporada ele continuaria trabalhando como policial, assim, meio que agente duplo fazendo policial e se junto com os personagens do folclore? O que você acha? Porque meio que a parceira dele de polícia, ela tá ali meio que de olho na situação, ela tem uma desconfiança do que está acontecendo, não vai ter como ele esconder dela. Então não sei se ele continuaria trabalhando como policial. O que vocês acham? Não, sem falar que ele tá procurado, né? Ela descobriu, né, da questão do Boto e que o Boto não foi pra autópsia. Ele já. Não, cara, ele tinha sido preso, né? Ele foi preso, Sim. ele fugiu. A Camila ajudou ele a fugir. Como é que ele vai explicar? Ah, o corpo seco estava dentro de mim, por isso que eu fiz isso. E, porra, É, eu acho que o destino dele, pelo menos nessa segunda temporada, não tem como ele voltar diretamente pra polícia. Ele vai ter que buscar outras alternativas. Eu fiquei pensando assim, será que a esposa dele vai ter uma importância maior? Será que ela vai ter alguma coisa ali? Porque eu acho meio estranho, eu achei que não ficou bem explicado, assim. Eu achei que ela ia ter mais destaque do que ela teve, assim, num contexto de importância. Achei que ela ia ser um personagem ou ia ter uma causa mais forte. Não sei, o que que vocês acham? Será que ela volta na segunda temporada? Não sei em relação à esposa, mas olha, se tiver a segunda temporada e ele não voltar, pelo menos nessa vida dupla, sabe, eu acho que não vai funcionar muito bem, porque eu acho que tem que ter esse contato com a realidade, né, a vida humana, um ser humano normal. Eu acho que tem que ter esse contato mais próximo e ele, de certa maneira, é a ponte que liga. Por mais que ele seja ali metade, sei lá, não sei se eu posso dizer isso, metade humano e metade entidade, eu acho que ainda tem que ter essa ponte. Então, acredito que na segunda temporada, a mulher ela pode continuar na polícia ou até subir de patente, digamos assim. E eu acho que ele volta assim. Eu acho que é bem provável ele voltar para a polícia. Acho que de primeira vai ter um pouco de dificuldade, mas eu acho que ele volta. Em relação à mulher dele, só para terminar aqui, eu acho que ela volta, mas para a realidade, né? Assim, voltar dos mortos, eu acho que não. Vai ter aquelas cenas lá de flashbacks, mas voltar, eu acho que voltar até essa altura do campeonato, não, sabe, não vai ter muita coerência no contexto da série. eu acho que a série deve começar a segunda temporada vai dar uma passagem de tempo. Vai ser, sei lá, daqui a um ano, daqui a 2 anos, meio que até para começar talvez uma nova história, né? Uma situação a ser resolvida e não precisar talvez perder tempo, entre aspas, com essa volta dele para a polícia e tal. Aí talvez já volte com ele na polícia e dê uma explicação meio rápida de como tudo aconteceu nesse tempo, né? Porque o que acontece também é que ele tem a filha dele, ele tem a avó dele lá, que ele vai simplesmente esquecer agora do nada só porque ele virou uma entidade. Algo a se pensar também. Eu acho que a mulher dele
acho que é aquilo mesmo, é só cumpriu aquele papel. Era aquilo e foi. Mas agora, vou fazer o questionamento para vocês. Dois questionamentos. Primeiro, o Saci foi o único que não ficou com o olho branco deitado no chão, igual todos os outros ficaram. Ou seja, ele pode voltar, porque ele saiu com o poderzinho dele lá. Talvez o seu Saci não morreu. E outra coisa, a Cuca tirou o corpo de todos eles lá do IML. A gente não sabe para onde ela levou esse corpo, se ela simplesmente desapareceu com o corpo, se ela transportou o corpo para outro lugar. Então, também não sei se eles vão voltar. O que vocês acham? Eles podem voltar, os personagens? Eu acho que talvez seria um pouco escroto o Boto e o Tutu voltarem, talvez o Saci. Eu acho legal porque eu adorei o Saci, eu quero que ele volte, mas o que vocês acham dessas mini teoriazinhas? Eu acho que talvez a segunda temporada seja uma união, assim, o Saci seja a pessoa que vai unir os outros, eu acho que eles voltam, o Saci vai ser a pessoa que vai uni-los, e eles vão ir contra a Cuca, talvez. Estou colocando uma teoria, porque acaba que a Cuca, ela ganha as pessoas um pouco pela imposição. Eu não acho que a Yara seja, admire ela. Então, eles são pessoas que, na minha opinião, poderiam ir contra as cores que ela prega ali dentro do núcleo. Eu nem acho que imposição é mais uma coisa dela, ela ser a mais poderosa. Não sei se ela foi a primeira, mas ela é uma das mais poderosas. Ela e o Curupira que são os mais poderosos. E com isso, eu acho que rola meio que aquela coisa um pouco de respeito por esse poder e medo ao mesmo tempo. Eu acho que tem um instinto meio materno, assim, da Cuca com os outros personagens, de ela acolher, sabe? Ela Ela se tem a deu o título condição para de, acolher. ela se deu o título de protetora das entidades, né? Ela colocava as pessoas para trabalhar com ela, então ela tinha aquele coisa de unir. Só que eu não acho que que os personagens, tipo Saci, a Yara, concordem com as atitudes dela. Eu acho que, no fundo, eles enxergam um pouco de maldade nas coisas que ela faz. Então, não me surpreenderia se eles fossem contra ela numa segunda temporada. E aí, É Júlio? porque, É, vai lá, Gil. valeu. Cara, então, o Saci, é interessante isso, porque, olha, querendo ou não, o Saci ele é um dos mais conhecidos, sabe? Quando você fala em folclore, não tem como você não falar do Saci, obviamente. Então, como ele chama a atenção pelo histórico dele na nossa vida, eu acho que todo mundo conhece, e acho que esse fato que o Dudu trouxe, que eu até tinha me esquecido, eu acho que também é um fator preponderante para ele voltar para a série. Em relação à Cuca, cara, eu não sei, porque quando eu analiso o personagem dela, não me passa muita clareza, sabe? Porque quando a gente pensa na Cuca no sítio do Pica-Pau Amarelo, a gente lembra que ela não era a boazinha. Ela era vilã. Exatamente, a gente lembra dela como vilã. Então, na série, apesar de ter esse lado maduro, uma característica mais adulta dos personagens, não me passa muita certeza do que eles vão trabalhar com ela, sabe? Ela fica meio dividida naquela parte acolhedora, mãe, protetora, e na outra parte vilã, que só quer o bem para ela. E isso que o Júlio levantou agora, eu acho que é um dos maiores debates que a série, até entre eles, devem ter lá, entre os criadores, os produtores, a galera lá. Porque quando você vai ver o folclore brasileiro, cara, eu acho que, sei lá, 90% das pessoas não deve conhecer nem metade ou nem um terço, assim, do folclore brasileiro como um todo, sabe? As criaturas e as entidades como um todo. Porque eu acho que falta até na escola, faltam séries, faltam filmes, faltam coisas relacionadas a isso, que é um conteúdo muito bom. Até fazer um comentáriozinho, cara, quando eu vi que Harry Potter, o Animais Fantásticos, o próximo a ser gravado no Brasil, eu, ao mesmo tempo que eu fiquei meio feliz, eu fiquei meio puto, que eu falei, cara, tipo, o filme que vai tratar sobre a cultura brasileira de forma mundial não vai ser feito por um brasileiro, porque quem acompanha Harry Potter sabe que a J.K. Rowling pega muito do folclore, bota as criaturas do folclore, de cada cultura, nos seus personagens. Então, possivelmente, irão aparecer personagens da cultura brasileira no Animais Fantásticos. Mas o que eu quero dizer é que, quando a gente estuda o folclore, a gente vê que, como eles muitos foram criados para a cultura indígena, eles têm a função um pouco de passar uma mensagem para a tribo, ou botar medo nas crianças para não fazerem tal coisa, botar medo nos caçadores para não destruir a floresta, então eles vão criar um curupira, eles vão criando várias coisas. Se você for ver, essas criaturas elas são um pouco malignas, elas têm a própria Yara, ela leva o homem para o mar e assassina e mata, né, afogado. Então, eles têm uma coisa interior, a própria Yara diz, eu não consigo ir contra.
Então, eles têm uma certa maldade, não é meio que uma maldade, é um equilíbrio, eu acho, né? Uma coisa boa e mal dentro deles. E que não dá muito para evitar. Eles são até um pouco. A Cuca, eu vejo muito mais ela como uma egoísta, tentando proteger todo mundo no que ela acha que é certo. Ela achava que era o Eric, ela fala, cara, ele tá matando a gente, vamos matar ele. Então ela botou a galera para ir matando o Eric. Então eu acho ela muito mais uma. Eu não vejo ela como uma possível vilã, uma vilã. É uma personagem anti-herói, assim, sabe? Faz o que ela acha certo. É o instinto da sobrevivência em um mundo que eles são oprimidos, né? Que eles têm que esconder quem eles são para conseguir sobreviver. Então, eles têm esse instinto de sobrevivência de pensar primeiro no que eles podem fazer para continuar ali onde eles moram, do que pensar no bem geral, né? E só para lembrar, a série ainda não está renovada, mas ela está indo bem. Então, ela ainda não saiu do top 5 desde 5 de fevereiro, que foi quando estreou. E se você quiser que a série seja renovada, mande para os amigos, recomende, que quanto mais gente assistir, mais chance ela tem de seguir, de continuar. E só um último comentário. Até perguntar para vocês. Eu acho que tem uma mulher grávida que também teve o filho do Boto. Eu acho que aquele filho ali vai aparecer em algum momento, em alguma temporada aí, e vai fazer alguma coisa. Me diz vocês. É que ela se recusou a sair, né? Ela foi uma das únicas ali que não queria sair de jeito nenhum da cidade. Então ela vai ter uma importância ali, porque ele é irmão do Eric, né? O bebê que vai nascer. Talvez ele se aprofunde nessa relação. Um debate É, rapidinho interessante para a gente fazer aí. Queria ouvir de vocês juntos. Qual personagem talvez vocês achem que o Eric pode virar? E não sei não. Dudu, agora nessa aí você me pegou. Mas em relação à mulher grávida, cara, de duas uma. Ou a série vai se passar um tempo depois, sei lá, acho que teria que ser no mínimo 5 anos, sabe? Pelo menos para ele ser uma criança, né? Do desenvolvimento. Eu acho que para você desenvolver esse menino na série, ou seria exatamente isso, passar esse tempo, 5 anos, e aí você vai começar a ver que ele tem aptidões, ou a grande trama vai ser que ele é o filho do Manaus, né? E vão ser descobertos outros possíveis casos, enfim, eu acho que pode se passar nisso. Porque se você for desenvolver essa criança, sabe, eu acho que não vai ter muita graça, talvez fique um enredo cansativo, um roteiro confuso. Fico na dúvida também em relação a isso, mas eu acho que o desenvolvimento de só descobrir que ele é um filho do Manaus, eu acho que também já é válido. Então, chegamos numa conclusão. Vamos dar uma nota para a série? Dudu, fala aí, 0 a 10. Qual a nota para Cidade Invisível? Eu vou dar 8,3. E boa nota, hein? Júlio, Eu vou dar 8,5, porque apesar de eu gostar da série, a gente não deu tempo de debater tudo, mas eu acho que alguns pontos ficam soltos. Mas é uma série muito boa, espero que as séries brasileiras sejam mais valorizadas. Nossa cultura também é muito rica para valorizar apenas conteúdo norte-americano. Então, assistam essa série. eu vou dar nota 8. Gostei mais do início do que do final. Para mim, se perdeu um pouco no final. Mas vale a pena, tô empolgado para uma segunda temporada e quero ver renovada. Vamos todo mundo assistir, vamos indicar para amigo, indica o podcast, indica a série e vamos lá. Então, galera, esse episódio fica por aqui. Brigadão por ter ouvido até o final e tamo junto. Esse podcast é realizado por 3 amigos. O Luiz Felipe, que faz jornalismo e adora séries, livros e podcasts. O Júlio Castro, que também faz jornalismo e é amante de documentários. E o Dudu Guimas, que faz publicidade e cinema e adora os Beatles e a Pixar. O podcast está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e YouTube. Não esqueçam de nos seguir no Instagram, @trio_cast. Até semana que vem.